Olá, Tereza. Olá, Lídia. Boa noite. Vou dar só mais 1 ou 2 minutos e aí a gente começa. Boa noite. Boa noite, Maria Laura. É um prazer tê-la aqui. Bem, eu vou começar porque as pessoas vão entrando aos poucos e muita gente nem vai entrar, né? Vai assistir depois a gravação. Bem, o título da live de hoje é o seguinte: 2023, adeus ou até daqui a pouco? Interrogação. Caríssimos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos nós aqui novamente a fim de pensarmos juntos, de problematizarmos juntos. Acho uma maravilha. De antemão, agradeço a todos que aqui estão. Boa noite, Evelyn. Hoje, como consegui fazer, pelo menos na última live, não vou me alongar. Vou ser breve. O que temos na vida de mais precioso, senhores, é o tempo. Oi, Márcia. Oi, doutora Mariana. Sejam todos muito bem-vindos. O que temos na vida de mais precioso é o tempo. Aqui, caríssimos, não me sinto perdendo tempo fazendo live. Em absoluto. Muito pelo contrário. Me sinto alegre em estar fazendo uso inestimável de meu tempo. Espero que também seja esse o sentimento de vocês, né? Que vocês estão empregando o tempo muito bem ao estarem aqui comigo. Bem, então, 2023. Adeus ou até daqui a pouco. Há uma certa euforia e muita expectativa que tomam conta do espírito humano a cada fim de ano. Eu diria, expectativa de que o próximo ano, o ano que se avizinha, será melhor. Se não tudo, mas boa parte desse tudo será diferente, né? Desse todo. Bem, aqueles que não tiveram sucesso em seus relacionamentos amorosos acreditam que terão no próximo ano. Aqueles que estão com dificuldade financeira acreditam que não terão no próximo ano. Aqueles que estão errando mais do que acertando acreditam que acertarão mais do que errarão no próximo ano. Aqueles que dizem não ter sorte acreditam que terão no próximo ano. Ou seja, pessoas que contam com a sorte e apenas com ela. Mas não vamos esquecer que também tem aqueles que amaldiçoaram a vida o ano inteiro e insistirão em continuar amaldiçoando a vida no ano vindouro e depois no próximo ano e assim sucessivamente. Aí eu digo aos senhores, corre, mas corre muito, misericórdia. Essas pessoas que amaldiçoam a vida, né? Eu lembro que um certo ano eu estava em Paris, especificamente nessa situação que eu vou relatar em Montmartre, e eu tinha pego um ônibus, eu estava dentro do ônibus. Eis que entrou um senhor e alegremente ele foi felicitar, foi saudar uma senhora que estava sentada no primeiro assento de quem entra no ônibus. Ele disse a ela, Feliz Ano Novo, como foi o seu Natal? Fechem aspas. Ela furiosamente respondeu, que ano novo? É tudo a mesma porcaria, uma porcariada todo ano. E Natal, que Natal? É só aborrecimento, todo Natal é a mesma porcariada. Não sei que alegria é essa que vocês têm. Mas ela foi de uma grossura. E ela falava exatamente isso o tempo inteiro, que é tudo porcaria, que é tudo uma porcariada só. O senhor, em choque, imediatamente saltou do ônibus. Ela continuou resmungando e sacudindo a cabeça. E eu saltei um ponto depois desse senhor. Não era o ponto que eu iria saltar, mas não deu para mim. Essa senhora, ela foi de uma estupidez, de um mau humor, como
foram poucas as vezes na vida que eu vi, né? Ressalto que não estou criticando essa senhora, apenas atestando um fato. Cada um com seu cada um, ponto. Mas, se o cada um do outro estiver em vias de afetar o meu cada um, eu me retiro. Ela pode ser dessa forma. Mas se isso estiver em vias de me afetar, eu me retiro. Simples assim. Cada um usufruindo de seu direito, né? Então, ela, segundo o meu entendimento, segundo a minha perspectiva de análise das situações, ela é uma pessoa que amaldiçoa tudo, né? O ano inteiro. Imagina essa senhora, como a vida dela deve ser amarga, deve ser árida. Bem, mas não estamos aqui para falar só dessas pessoas que amaldiçoam a vida. Estamos aqui para falar das posturas diante da vida. Então, vamos prosseguir. Há também aquelas pessoas que são resignadas, que aceitam as intempéries sem maiores desconfortos, sem revolta, sem ação. Como se as intempéries fossem condições naturais da vida. Algumas são. Outras, eu diria, a grande maioria em absoluto. Mas não importa se condição natural ou não, né, essas pessoas que são resignadas, elas sempre recebem com resignação tudo o que vier. Como na Idade Média, né? Na Idade Média, as pessoas entendiam que tudo que acontecia era da vontade de Deus. Elas não pensavam na responsabilidade delas sobre o que acontecia. Elas sempre atribuíam a Deus qualquer coisa que acontecesse na vida delas. Né? Então, as pessoas que são resignadas, elas entendem como um fator, uma situação natural da vida. Não, não é. Algumas podem ser, que eu diria o mínimo, né? Mas a grande maioria não é. Há também aquelas pessoas, não, me perdoe, né, que são resignadas. Não nos esqueçamos que há aquelas pessoas que brindam o final de um ano pelas conquistas que bravamente tiveram e que estão eufóricas para receber o ano que se avizinha para que novas conquistas se realizem. Não importa em que esfera da vida, são pessoas que agem, pessoas que perseguem seus desejos, seus quereres, suas metas, seus projetos, enfim. São pessoas que fazem acontecer. Senhores, não é difícil perceber que há pessoas que, na realidade, né, amaldiçoam, outras que são resignadas. As pessoas que ficam eufóricas, contando com a sorte no próximo ano, e há pessoas que fazem acontecer. E fazer acontecer não é fácil, mas é possível. E os resultados são sempre muito bons. Bem, caríssimos, resumindo, grosso modo, temos 4 tipos de postura diante do ano que se apressa. Uma postura que é a eufórica e cheias de expectativas, mas que nada fazem para mudar. Contam com a sorte e tão somente com ela. Então, ano que vem vai ser tudo diferente. Ano que vem eu vou conseguir um emprego. Vai buscar esse emprego. Ano que vem eu vou perder peso. Vai fazer uma dieta, vai fazer atividade física. Ano que vem, esse ano que está entrando, vou... Mas o que você faz para isso? Há pessoas que não fazem nada. Elas contam com o milagre do novo ano. Elas contam com a sorte. Há um outro tipo de pessoa que amaldiçoam a vida. Como essa senhora que eu acabei de citar, que estava no ônibus em Paris. Essa é a forma que sabem viver. Essa é a forma que elas sabem viver. Amaldiçoando. Exatamente assim. Há as resignadas. Entendem que é assim mesmo, que é natural os sufocos, as injustiças, os sofrimentos, as intempéries. Recebem tudo isso resignadas. E há
Um quarto tipo de postura ou de pessoas que agem, que se movimentam em direção àquilo que querem, que buscam com determinação, independente do esforço que implique essa busca. Isso é que eu gostaria que os senhores ficassem atentos. Para essas pessoas, o que faz parte é o esforço para que elas consigam alguma coisa. Aí eu vou citar André Comte Sponville, num livro intitulado A Felicidade, desesperadamente, que ele diz que as pessoas só são felizes quando elas perdem a esperança. Ou seja, elas precisam entender que elas precisam buscar. Então ele vai falar que há dois tipos de pessoas: as simpatizantes e as militantes. As simpatizantes seria o primeiro tipo de pessoas que eu citei aqui, aquelas que ficam eufóricas e cheias de expectativa, mas nada fazem para o que elas querem acontecer. E tem as militantes. As militantes são aquelas que buscam, que fazem por onde. O André Comte Sponville, ele é um existencialista e ele importou esses dois conceitos da política. E é muito interessante, né? São aquelas pessoas que gostam, que acham muito interessante a causa animal, acham muito interessante o feminismo, acham muito interessante, mas não passa disso. Elas apenas simpatizam. Elas não fazem. Aquilo que estiver ao alcance dela, aquilo que estiver ao alcance delas, elas precisam fazer. Essas são as militantes. São aquelas que transcendem, que estão para além do simpatizar por alguma coisa. Elas fazem, elas agem. E o que muda uma realidade, senhores, é a ação. Não basta ter a intenção, não basta simpatizar. Bem, não sou contra expectativas, esperança, sorte, mas somente essas crenças ou posturas, a expectativa, a esperança, a sorte, não são suficientes se não houver ação. Ação é igual a busca pelo que se quer. É exatamente isso, é a busca pelo que se quer. Bem, Oscar Wilde, um literata irlandês brilhante, eu sou fã desse cidadão, do século XIX. Ele tem uma obra muito vasta. A que eu vou citar agora se chama O Retrato de Dorian Gray, que foi publicada em 1993, né? Essa obra que eu estou citando. Ele tem muita coisa mesmo. Ele tem um livro chamado Contos, que os contos não passam de 3, 5 folhas, extremamente interessante. E um dos que eu mais gosto desse livro, especificamente, se chama A Esfinge Sem Segredos. Muito interessante, mas não vou falar sobre isso agora. Num outro momento eu falo. Bem, em sua obra, intitulada O Retrato de Dorian Gray, diz que mesmo o homem mais talentoso, se não tiver um pouco de sorte, não caminha. Ele diz que o homem pode ter talento, pode ter dinheiro, mas se ele não tiver um pouco de sorte, ele não caminha, ele não se mexe. Concordo. Mas ele disse apenas um pouco de sorte. E não apenas a sorte. O que faz uma diferença muito grande. Muito grande. Senhores, o ano que se apressa, 2024, terá o seu perfil, o perfil de cada um dos senhores. O seu estilo, a sua cara. É exatamente dessa forma. Não é o ano, mas sim a sua vontade e alegria de vida, ou a falta delas. Quando perdemos os encantos, quaisquer que sejam, perdemos tudo. Oscar Wilde. Então, eu vou repetir. Abram aspas, que não é minha essa frase. É do Oscar Wilde, essa mesma obra, O Retrato de Dorian Gray. Abram aspas. Quando perdemos os encantos,
quaisquer que sejam, perdemos tudo. Para mim, Virgínia Ferreira, essa que vos fala, o absoluto encanto é a vida. Tudo mais a compõe ou a destrói, né? Segundo Spinoza, a questão daquilo que te faz bem te compõe, aquilo que não te faz bem te destrói. Então, o absoluto encanto é a vida. Tudo mais a compõe. Até porque eu penso, fazendo aqui uma parte, eu penso que se você busca o encanto da vida numa outra pessoa, num animal, numa profissão, você vai sobrecarregar esse outro. O encanto pela vida você divide com a sua profissão, você divide com o outro, você divide com o animal. Você não pode colocar essa responsabilidade nas costas do outro, né? Que o outro seja um encanto da sua vida. Porque ninguém merece um peso, uma responsabilidade desse porte, né? Bem, caríssimos, para todos aqueles que a vida perdeu o encanto, que possam devolver a ela o que foi tirado dela indevidamente. Para todos aqueles que subvertem o encanto da vida, que a amaldiçoam, como aquela senhora, que seja o que cada um deles quiser. Para todos aqueles que a vida é um encanto, que esse encanto se atualize a cada ciclo de passagem, a cada ciclo de transição, ou seja, a virada do ano. Em síntese, desejo um 2024 repleto de tudo aquilo que cada um tiver a capacidade de desejar e buscar. Vou repetir. Em síntese, desejo um 2024 repleto de tudo aquilo que cada um tiver a capacidade de desejar e de buscar. Beijos alegres e até a nossa próxima live intitulada Minha Estreia Fora do Armário. Essa vai ser a minha live abrindo o ano de 2024. Em janeiro, ainda não tem uma data prevista, mas vou fazer, né? O título é exatamente esse: Minha Estreia Fora do Armário. Senhores, saí do armário. Eu, Virgínia Ferreira, saí do armário. Bem, mas isso é papo para a primeira live de 2024. Muito obrigada a todos vocês pelo ano, por vocês estarem aqui comigo. É sempre um prazer, sempre um prazer. Muitíssimo obrigada a todos vocês aí que estão aqui comigo e, né, espero vocês, gratidão, João Paulo, a vocês, né? Espero vocês na minha primeira live do mês de janeiro. Um beijo. Sem fogos, Márcia Nunes. Sem fogos, né, minha querida? Márcia Nunes é uma protetora. Sem fogos. Obrigado, Lucas. Obrigado, Geni. Obrigado a todos vocês. E uma virada de ano sem fogos. Vamos fazer essa campanha. Beijos e até lá.